A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, você que já é inscrito aqui no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Aqui estamos para gravarmos o segundo vídeo relacionado ao nosso estudo bíblico das lições da Escola Dominical. Você lembra que nós fizemos um primeiro vídeo, a qual estudamos sobre... aliás, nós lemos só o primeiro subponto do primeiro ponto, né? A lição de número 9, que há de ser estudada ou está sendo estudada no dia 26 de novembro. O tema da lição é a Igreja e o Sustento Missionário. Lembrando que nesse trimestre, que é o quarto e último trimestre desse ano de 2023, estamos estudando sobre a obra missionária. Olha que tema maravilhoso. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Existe um texto bíblico que nos diz assim: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós estamos estudando sobre o sustento missionário. Eu expliquei no último vídeo, né? No primeiro vídeo, fiz um comentário sobre Paulo e a igreja de Filipe. O primeiro ponto diz assim: a igreja de Filipos e o sustento missionário. Aí eu comentei sobre Paulo e a igreja de Filipe, que é o primeiro ponto, é o primeiro subponto do primeiro ponto. Agora eu vou comentar aqui sobre o segundo subponto, cujo título é o privilégio de participar do sustento missionário. Amados irmãos, é um privilégio muito grande participarmos do sustento missionário. Você sabia disso? Nós desfrutamos de muitos benefícios na igreja. Quando nós chegamos na igreja para adorar a Deus, lá já tem os bancos que foram comprados através das ofertas e dos dízimos. Nós pagamos as contas de energia, a igreja paga as contas de água, a igreja paga quando se tem que fazer alguma reforma, tipo pintar alguma sala de criança ou o próprio templo, né, a secretaria. A igreja compra material evangelístico através das ofertas e dos dízimos dos irmãos. A igreja compra material, caixa de som, microfone, tudo isso aí, irmãos, é comprado, é adquirido através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Então é um privilégio muito grande você e eu fazer parte dessa, como é que eu posso dizer, de sustentar a obra de Deus. Olha só, à luz do exemplo da igreja de Filipe, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da Secretaria de Missão. Ou seja, a igreja de Filipe foi uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo. É interessante observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. 13 cartas Paulo escreveu. Dessas 13 cartas, algumas cartas Paulo escreveu quando estava na prisão. Algumas cartas são separadas por títulos baseados no conteúdo de cada carta. Como, por exemplo, existem algumas cartas chamadas de cartas pastorais, que é o 1 Timóteo, o 2 Timóteo, a terceira e a carta a Tito. A gente chama elas de cartas pastorais porque são cartas que foram escritas, direcionadas aos pastores. No caso aí, Timóteo era pastor, Tito era pastor, e a intenção de Paulo era aconselhar eles a pastorear a igreja com sabedoria, e ao mesmo tempo Paulo estava aconselhando eles a como distinguir um candidato a obreiro, a obreira. Paulo até fala lá na carta de Timóteo, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, é necessário que o candidato
seja marido de uma só mulher, seja hospitaleiro, seja um homem de fé, tenha capacidade de ensinar, etc, etc. Algumas cartas de Paulo são conhecidas como cartas gerais. São conselhos de Paulo destinados às igrejas de um modo geral, seja pastor, seja obreiro, membro, congregado, novo convertido. São ensinamentos que valem para toda a igreja. Algumas cartas do apóstolo Paulo ele escreveu quando estava em alguma viagem missionária, quando estava hospedado na casa de algum irmão. Porém, tem algumas cartas do apóstolo Paulo que ele escreveu quando ele estava preso. E a carta aos Filipenses, Paulo escreveu ela quando estava preso. Você sabia disso? E por incrível que pareça, a carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Parece assim sem nexo, né? Parece que não faz sentido, né? Como assim? Paulo preso e a carta é conhecida como a carta da alegria. Isso nos mostra que Paulo, mesmo preso, essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. A igreja de Coríntios já havia sido fundada e Paulo agora estava preso. E Paulo, cheio do Espírito Santo na prisão, Paulo estava preso fisicamente. Paulo estava preso materialmente, talvez grades na sua frente. Eu digo talvez, né? Porque a história nos mostra que algumas prisões do apóstolo Paulo eram prisões domiciliares. Há quem diga que naquela época o preso é que tinha que pagar ainda pelo aluguel da casa onde ele ficava preso e os soldados ali. E Paulo podia estar preso nessa situação, mas espiritualmente Paulo estava livre. E Paulo se regozijando, Paulo diz, regozijai sempre no Senhor, alegrai sempre no Senhor. Paulo, então, na prisão, se recorda do que os cristãos da cidade de Filipe haviam feito por ele. A igreja de Filipe enviou várias ajudas, enviou várias ofertas missionárias para o apóstolo Paulo. A igreja de Filipe se sentia honrada, privilegiada. Era um prazer para aquela igreja poder contribuir para a obra de Deus. E assim somos nós, irmãos. Qual é o sentimento que te move a fazer missão? Quais são os motivos que te levam a fazer missões? O primeiro motivo deve ser gratidão. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor mudou a minha vida e eu quero que outras pessoas também venham conhecer o Senhor, venham ter um contato com o Senhor. E aí você vai lá e investe em missão. E a sua ajuda, a sua oferta missionária pode servir para, talvez a igreja que você congrega, sustenta algum obreiro, sustenta o seu pastor local, ajuda a sustentar alguma casa de recuperação, ajuda a sustentar algum missionário que esteja em uma outra cidade, em um outro estado, em um outro país. E nós temos esse privilégio de poder sustentar, de poder contribuir, ajudar no sustento da obra missionária. Terceiro subponto, do primeiro ponto, esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, enfim. Nós até já falamos disso aí em outras lições. É muito importante que cada igreja, que a igreja local, ou que o ministério de uma igreja, quando decide enviar algum missionário para o campo, é importante que a organização, que o setor responsável, que a diretoria de missões daquela igreja, faça um planejamento. Vamos supor que o missionário vai ser enviado para um outro estado. É necessário procurar descobrir como é aquele estado, quais são, se aquela cidade onde ele vai morar é uma cidade idólatra, quais são os deuses que eles adoram ali, o que pode, o que não pode. É bom ele conhecer a cultura,
no que diz respeito às vestes, porque aqui no Brasil a gente tem a nossa cultura aqui no Brasil normal é essa, a pessoa usa calça, usa saia, usa vestido, às vezes a gente faz determinadas comparações, só que tem países onde a cultura de lá, o homem veste vestido, veste uma saia, e para eles é normal, para eles é como se fosse uma roupa de homem. E só que se o missionário foi enviado para um lugar desse, se eu não estiver enganado, a Escócia, acho que é a Escócia ou a Suécia, eles têm esse costume também no que diz respeito às vestes. Então, mas é importante o missionário, é importante a diretoria, antes de enviar um missionário para o campo, conhecer a cidade, conhecer o país, conhecer o estado, com relação a dinheiro, o custo de vida lá, valor de aluguel, o que pode, o que não pode, quanto que se gasta com filhos na escola, isso aí se chama planejamento. Então, existe um custo para manter um missionário no campo. Se toda a igreja, se toda a instituição tiver essa preocupação de cuidar do missionário, de cuidar da missionária, de cuidar da família do missionário que está no campo, e haver esse planejamento, né, como o comentarista deixando bem claro aqui, né, uma tarefa de grande responsabilidade, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Então, quando não existe essa organização, o missionário ele vai, a igreja ajuda nos primeiros dias, mas como não houve um planejamento, o missionário acaba desistindo e acaba voltando para sua casa. Estou fazendo um breve comentário aqui, viu, irmãos? Isso aqui envolve muitos comentários, muitos assuntos. 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. É basicamente o que nós falamos aqui, né? Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve primeiramente fazer os cálculos. Nós já fizemos um comentário aqui. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto de Filipenses 4:10, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar carências e as necessidades dos missionários no campo. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente. É por isso, irmão, que muitas igrejas realizam o chamado culto de missões. Toda igreja tem cultos com títulos diferentes, como por exemplo, domingo, culto da mocidade. Próximo domingo, culto de Santa Ceia. O outro domingo, culto das primícias, culto das crianças, culto de oração, um exemplo. E no meio desses cultos, no meio dessa programação, tem um culto, tem igrejas que trabalham e tiram um domingo para, no culto de adoração a Deus, realizar o chamado culto de missões. Nesse culto de missões, os louvores são voltados para missões. Quem vai ter oportunidade para dar um testemunho, dar uma saudação, lendo um texto bíblico, vai falar sobre missões. Às vezes tem peça teatral no culto de missão para retratar a vida de um missionário. No culto de missões a gente fala sobre, é normal falar sobre as necessidades do campo missionário, sobre países não alcançados, países onde ainda, irmão, por incrível que pareça, tem lugares que ainda nem 1% dos moradores são cristãos. Então tem muitos povos ainda para serem alcançados. E é interessante observar que diante de todas essas necessidades, nós precisamos continuar orando para Deus levantar voluntários que tenham interesse para ofertar na obra missionária. E nos cultos de missões, as ofertas, em muitas igrejas, existe uma organização onde as ofertas que são tiradas naquele dia no culto de missão vai para o chamado caixa de missão, onde esse dinheiro ele é colocado ali, ele é guardado,
Aí o responsável pelo culto de missão, juntamente com a sua liderança ou com a diretoria de missão, vai ver quais são os objetivos a serem alcançados, se tem algum missionário que está sendo sustentado, se precisa enviar alguma ajuda. Ele fala missionário porque o estudo aqui é voltado para a obra missionária, mas tem muitas outras necessidades na igreja. Vamos dar prosseguimento aqui. Tem interessante aqui, né? Cadê? Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis. Então, amados irmãos, o missionário que está lá no campo, ele depende dos fiéis. Mas como assim? O que deve ser feito, irmão? Quando o missionário, é minha opinião particular, quando o missionário ele é enviado para o campo missionário, nos primeiros dias é muito difícil a vida de um missionário. Ele tem que orar muito, muito mesmo, evangelizar muito para Deus estar usando ele com poder e autoridade. Ele precisa visitar muito, evangelizar muito, até que Deus possa ir resgatando as primeiras almas. E até aquela igreja que ele fundou se tornar uma igreja com bastante número de pessoas e ter condição dela mesma caminhar com as próprias pernas, a igreja mãe, que no caso aí a sede, a igreja que enviou ele, fica na responsabilidade, irmão, de manter o seu salário, porque ele está vivendo do evangelho. Jesus falou que digno é o obreiro de seu salário. O apóstolo Paulo falou que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Então, até um certo período de mês ou de ano, enquanto aquela igreja onde o missionário foi enviado não tiver condição, através do dízimo e das ofertas, de se sustentar, pagando aluguel, pagando o salário do missionário, a igreja mãe tem que continuar todo mês enviando o salário daquele missionário, enviando o valor do aluguel, da água e da luz, e assim por diante. E também tem que se preocupar com a esposa do pastor, os filhos do pastor, até que eles tenham condição de se sustentar esse mês. E trabalharem e ter condição de ajudar na renda do missionário ou da missionária que está ali. E o missionário ele depende da ajuda dos irmãos, porque muitos irmãos fazem votos: ó Senhor, a partir de hoje, todo mês eu vou tirar R$10, R$20, R$5, R$50 do meu salário e vou colocar no envelope e vou estar investindo na obra missionária. Muitos irmãos assumem compromisso sem fazer votos também, né? Muitos irmãos assumem compromisso, não falam, mas no seu coração, a partir de hoje eu vou estar contribuindo com missão. Outros já falam que vai contribuir com missão. E o pastor ou a diretoria de missões, normalmente, às vezes assume compromisso confiando na responsabilidade que os irmãos assumiram, né? E aí, no meio da caminhada, muitos irmãos desistem, param de contribuir com missões e esse comportamento acaba influenciando lá na outra fronteira, lá na outra cidade onde está aquele missionário. Aí o recurso para de chega na data errada e o obreiro acaba sofrendo. Então, é um privilégio, contribuir na obra missionária, mas é também uma responsabilidade muito grande. Vamos prosseguir aqui com o terceiro ponto. Aprendendo a investir na obra missionária, igreja de Filipe, vezes igreja de Coríntio. Ao contrário da igreja de Coríntio, a igreja de Filipe era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram sensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer suas atividades.
Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra. Eu achei muito interessante aqui, irmãos, a igreja de Coríntios versus a igreja de Filipe. A igreja de Coríntios, irmão, Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios. Pode ser que ele tenha escrito outras cartas, né? Porque a história nos mostra que Paulo escreveu outras cartas, mas essas cartas de alguma forma se perderam no caminho, não chegou a ter o seu destinatário. Porém, aprove a Deus deixar essas 2 cartas. E a história nos mostra que a igreja de Coríntios era uma igreja que conhecia os dons espirituais, era uma igreja que conhecia o batismo com o Espírito Santo. A igreja de Corinto, ela foi doutrinada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto foi ensinada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ensinou para a igreja de Corinto sobre como usar os dons espirituais. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma referência bíblica aqui. Mas, irmãos, porém, mesmo a igreja de Corinto, ouça bem, a igreja de Corinto era rica em conhecimento espiritual, era rica em dons espirituais. Porém, era uma igreja que não demonstrou tanto apoio na área da ajuda, na hora do sustento missionário a Paulo, como a igreja de Filipe. Então aqui a gente já observa, né, que é bom ter os dons espirituais, é bom buscar a presença de Deus, é bom estar cheio do Espírito Santo, é bom ser usado pelo Senhor. Porém, amados irmãos, nós não podemos deixar de praticar as obras. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta. Devemos não só orar, devemos também investir na obra missionária. E a igreja de Filipe foi uma igreja que ajudou muito o apóstolo Paulo. Eu encontrei a referência aqui, 1 Coríntios capítulo 12, depois se você tiver curiosidade, você pode ler na sua casa aí. 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, é a introdução. Então ali Paulo fala sobre vários dons espirituais que a igreja de Corinto tinha, mas que faltava essa prática de ajudar no sustento missionário. Enquanto que a igreja de Filipe parece que era uma igreja que não era uma igreja rica, ou não era uma igreja tão rica, mas era uma igreja que se preocupou em ajudar Paulo no sustento missionário. O comentarista até diz, né? Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipe era um exemplo de generosidade missionária. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o exemplo da igreja de Filipe, uma igreja que ajudou a sustentar o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma profissão? Sim. Paulo, ele era fazedor de tendas. Paulo, segundo o comentarista, ele antes de se converter, ele era fariseu. Não é fariseu no que diz respeito ao que nós entendemos aqui dentro da nossa cultura brasileira, né? Fariseu aqui a gente fala de alguém que não vive, que prega. Mas fariseu, dentro do contexto da nossa lição, fariseu era um grupo religioso que existia em Israel. O principal grupo religioso dentro do judaísmo, da religião do judaísmo. E Paulo ele era tão superior a tantos jovens da sua época que ele se destacou de uma maneira grandiosa. Ao ponto de, segundo o comentarista aqui, Paulo fazia parte do Sinédrio, que era o principal tribunal judaico da época. Paulo tinha muitos privilégios. Paulo tinha que comer, Paulo tinha que beber, Paulo tinha que vestir. Paulo vivia uma vida abastada, né? Mas a partir do momento que Paulo
se entregou a Cristo, Paulo perdeu todos esses privilégios. Olha meu dedinho aqui, privilégios entre aspas, né? Entre aspas. E tem muita gente nesse mundo que tem tudo do bom e do melhor no que diz respeito a coisas materiais, bens materiais, tem carro, tem casa, tem fazenda, tem dinheiro, tem muita prosperidade material, mas lhe falta a riqueza do Evangelho. Muita gente nesse mundo tem tudo do bom e do melhor, mas quando vai dormir é uma angústia na alma, uma tristeza, uma aflição. Não que nós não passamos por isso, porque nós também passamos por isso. Só que o Espírito Santo ele vem e nos alegra, nos fortalece, nos dá uma porta de escape. Eu estou me referindo que a maior riqueza é a riqueza do Evangelho. Paulo até fala aqui na carta aos Filipenses que ele tinha isso tudo, mas que na época de Paulo considerava tudo aquilo que ele tinha, fama, nome, posição, ele considerava como se fosse esterco. Você sabe o que é esterco, né? Pois é. Paulo valorizava como uma coisa vã, uma coisa sem muita importância para ele. Então, muitos de nós, irmãos, infelizmente, existem muitos irmãos que não contribuem na obra missionária porque começa a pensar, não, eu contribuo com... Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho filhos para criar, quem tem que se virar é o pastor, quem tem que se virar é o líder de missão, quem tem que se virar é a irmã do departamento, eu não. Então existem muitos casos de pessoas que até gostariam de dizimar e ofertar, só que influenciado pela opinião contrária de outros, eles acabam desanimando. Mas você, meu irmão, se você ama a obra de Deus, dizima. Se você ama a obra de Deus, oferta. Investe na obra de Deus como um gesto de fé e como um gesto de gratidão. Você deve dizimar e ofertar, não por aquilo que o Senhor vai te dar, mas por aquilo que o Senhor já te deu. Por aquilo que o Senhor já te deu. Seja grato. Seja grato. Porque se você serve a Deus é porque alguém de alguma forma pregou para você. De alguma forma a palavra chegou até você. Amém? E tem mais uma coisa importante aqui, nesse mesmo texto. Então o comentarista ele diz que a igreja de Corinto deixou um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Porém, seus membros foram insensíveis quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas lembre-se, a fé sem as obras ela é morta. A fé sem as obras ela é morta, porque precisamos praticar as obras em vários sentidos. Obra aí no sentido de fazer a vontade de Deus, obra no sentido de ajudar o próximo e obra no sentido de investir na obra missionária. Aleluia! Vamos prosseguir aqui. Segundo subponto, tendo consciência de nosso dever, contudo, o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor recebe com alegria. Então, irmãos, quando você investe na obra de Deus, você está tendo saldo com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e os ladrões minam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode existir, não pode tomar, não pode prevalecer. Esse tesouro no céu aí fala dos frutos que você pratica aqui na obra, na terra. Se você pratica frutos que glorificam o nome do Senhor, você vai receber recompensa lá no céu. Vale a pena investir na obra missionária. Eu já ouvi vários testemunhos, irmãos. Vários testemunhos de pessoas que investiu na obra missionária. Se na igreja que você congrega existe um trabalho de missão, quando você for pegar o envelope do dízimo, lá está escrito oferta missionária. Você coloca o seu dízimo e escreve lá.
tanto para a oferta de missão. E se você não quiser escrever, se você quer ser um contribuinte anônimo, não tem importância. O importante é que Deus está vendo a sua contribuição. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1, 3. Olha só, vamos falar agora sobre pessoas, a gente já está finalizando. Vamos estar falando agora sobre pessoas que contribuíram na obra do Senhor. Vamos lá. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 1. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Olha que maravilha, irmãos. A própria Bíblia está nos mostrando que o Senhor Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E entre os apóstolos existia um grupo de mulheres que ajudava a sustentar a equipe de Cristo, ajudava a sustentar os apóstolos, ajudar a sustentar os obreiros do Senhor, a equipe missionária que andava com o Senhor Jesus. Ajudavam de alguma forma, preparando alguma comida, ajudavam através de doação de roupa, poderiam ajudar através de dinheiro, que não é o dinheiro como nós temos hoje, é moeda. Ajudavam ofertando, mas ajudava no sustento da obra do Senhor. Um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o serviam com seus bens, sustentava financeiramente o ministério de Jesus. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Aleluia. Então, irmãos, o que nós pregamos, o que nós cremos, o que nós anunciamos é o que está na Bíblia Sagrada. A conclusão nos diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina para a salvação dos perdidos. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar. O Senhor Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, existem muitos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. E através das ofertas e dos dízimos é possível comprar Bíblias para serem entregues a pessoas que não conhecem o Evangelho, folhetos evangélicos. E Deus conta com você para realizar a obra missionária. Amém, igreja? Amém, amados irmãos, aqui desse canal tão abençoado, Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Chegamos ao final do nosso estudo. Espero que você tenha sido edificado pelo poder da palavra do Senhor. Lembre-se, você é um missionário de Cristo. E se você está parado que eu me refiro, se você não está exercendo a obra missionária, passe a fazer a obra missionária a partir de hoje. Deus conta com você. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando. Você que assistiu esse vídeo e foi edificado, compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e vamos avançar realizando a obra do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro.